Na edição 90, você escreveu sobre o que mudaria com o mundo com a diplomacia de Biden. E agora, o que vai acontecer com a diplomacia Trump no controle dos Estados Unidos de novo? É mais do mesmo ou vem novidades pela frente? Eu acho que vem novidade por aí, embora o receituário principal, central, já seja bastante conhecido. Uma postura um pouco mais isolacionista no plano internacional, combinado com uma política macroeconômica bastante intervencionista, protecionista, uma espécie de neodesenvolvimentismo que vai naturalmente resvalar e atingir todos os cantos do planeta sem quase nenhuma exceção. Pois é, eu tenho umas dúvidas a respeito do Trump, que eu acho que são contradições aparentes, que a gente estava comentando antes do programa começar. Um era assim, ele é isolacionista, mas ao mesmo tempo ameaça de faca no dente determinados países. Aí eu pensei, bom, ele é isolacionista, ele quer reduzir, por exemplo, as despesas que os americanos gastam com a sustentação de guerras, ou de sustentação da OTAN, enfim. Mas ao mesmo tempo, como é que ele vai exercer essa diplomacia faca nos dentes em relação a países, sei lá, como a Venezuela, como o Irã, né? Como é que vai ser isso? É guerra comercial? Essa é a primeira aparente contradição que eu vejo, é que eu não sou especialista nisso. E a segunda é assim, ele fala contra o Deep State, ele fala contra o Estado administrativo, né? Que tudo o Estado administrativo forjado no tempo do Roosevelt é comunista, né? Então você tem que se apropriar, aparelhar a Polícia Federal, Ministério Público, acabar com a estabilidade de servidor para ele poder fazer o que quiser com eles. E tem um discurso populista em que, a América tem que voltar a ser ela mesma, a economia tem que andar, você tem que devolver poder aos empresários, aos cidadãos contra essas... E ao mesmo tempo, como você mesmo disse agora, ele vai tomar a economia protecionista e ao mesmo tempo vai adotar políticas de intervenção. Então essa me parece que é uma outra... Mas espera aí, ele é neoliberal ou libertariano em matéria econômica ou ele é intervencionista? Entende? Assim, parece uma coisa estranha aqui. É porque os populismos, eles têm gradações nos mais variados lugares do mundo. Você tem populismo de direita, populismo de esquerda, você tem um populismo mais desenvolvimentista, você tem um populismo mais neoliberal. Para pegar um exemplo muito próximo à nossa realidade, o Bolsonaro, um populismo de direita, neoliberal, menos Estado, menos intervenção, enfim, uma retórica menos protecionista e menos nacionalista do ponto de vista econômico, em contraposição ao Trump, que tinha também uma linguagem populista de direita, mas protecionista. Portanto, muito mais próximo ao keynesianismo do ponto de vista econômico do que próximo do movimento libertário. Mas há uma avaliação dentro dos próximos ao Trump de que as instituições internacionais criadas a partir de 1945, a ONU, o Banco Mundial, o FMI, em 94, 95, a OMC, foram instituições que, embora tenham consagrado uma certa hegemonia econômica e política norte-americana ao longo do século XX, ou na segunda metade do século XX, não servem mais. Ou seriam instituições que são caras para a diplomacia norte-americana e instituições que estariam dando uma vantagem competitiva à China. Porque se colocarmos em relevo as últimas 2 décadas, o país que mais vem se beneficiando dessa ordem liberal, sobretudo da defesa do livre comércio, foi a China, foi o Sudeste Asiático. Então há a percepção de que esse arranjo institucional ele precisa ser, de alguma forma, deixado de lado, ele não interessa mais, ele seria um arranjo caro, burocrático do ponto de vista internacional, assim como o arranjo doméstico. O arranjo doméstico, você muito bem falou aí do Deep State, o Trump, ao mesmo tempo que ele diz que ele vai ter menos Estado administrativamente falando, ele vai ter que ter mais Estado na economia, ele vai ter mais intervenção. Ele vai ter, por exemplo, que ter mais Estado, sobretudo no que diz respeito a controle de imigração. Como é que você vai ter uma política arrojada de hipotética devolução, que é impossível, de 11 milhões de imigrantes, se você não aumenta a força repressiva do Estado? Então acaba sendo um discurso bastante complexo, para não dizer contraditório, e a sua implementação eu acho que vai ser muito diferente, vai ter muitos desafios quando comparados com o discurso de campanha. Você está dizendo uma muito interessante. Eu mesmo aqui, numa conversa que teve outro dia aqui no meio, eu estava conversando com o Pedro Doria e ele estava dizendo, olha, o Trump está dizendo que vai... Quer dizer, ele estava
o Pedro estava descrevendo o que estava acontecendo, assim, do ponto de vista, digamos, sociológico, das mudanças do perfil da sociedade norte-americana, e qual era o programa do Trump. Aí eu comentei justamente com ele o seguinte: olha, se ele implementar esse programa, ele não vai resolver absolutamente nada dos problemas que estão tendo lugar nos Estados Unidos decorrentes dessa sensação de perda de hegemonia geopolítica sobre o mundo, com a seção da China, do Sudeste Asiático de um lado, e com o problema da autoimagem nacional, né, decorrente da imigração. Porque se você aumentar... Se o Biden for posto para fora, como se diz, por conta da inflação, e ele vai subir as tarifas, ele vai gerar mais inflação. Assim, e aí, o que eu pensei foi o seguinte: ou ele não vai resolver isso e vai ter... O que vai resolver é alguma coisa que vai ser um meio termo, que vai sair do fracasso dessas medidas mais adiante, ou ele vai ter que... Esse negócio vai ter que mudar no meio do caminho, como eu estava dizendo. Porque assim, como é que você vai dizer que você vai esvaziar o Estado pregando coisas que exigem aumento do Estado, né? Tanto do ponto de vista da política externa quanto do ponto de vista da política interna? Eu estou vendo muitas dessas contradições. Eu sempre fico achando, na verdade, que embora a gente tenha um populismo neoliberal graçando por aí, não tem como resolver absolutamente nenhum dos problemas que estão acontecendo hoje em dia se você não tiver mais Estado. Não necessariamente é o mais Estado que está por aí, que a gente está habituado, mas pode ser um mais Estado de outro tipo. É isso que você está dizendo que vai acontecer lá. E a China é uma realidade incontornável na economia mundial. A China é hoje o principal parceiro comercial de praticamente todo o planeta. Se um eventual plano protecionista aplicado pela China de fato for levado a cabo, você corre um risco não apenas de um certo, que eles chamam de uma decuplagem nas cadeias produtivas globais, mas na própria geração de inflação doméstica. Se você tem um aumento da inflação nos Estados Unidos, e portanto é uma inflação que acaba sendo repartida com o mundo inteiro, você obriga, por exemplo, o Banco Central norte-americano a aumentar a taxa de juros. Se você aumenta a taxa de juros, você retira a competitividade da economia e você pode ter justamente um resultado contrário ao que, nesse momento, o Trump prevê, ou seja, um crescimento econômico robusto, um retorno das indústrias para os Estados Unidos, para que você tenha uma geração de emprego. Enfim, é preciso, de fato, monitorar e ver como é que ele vai conseguir implementar isso na prática, mas do ponto de vista teórico, embora você possa articular num discurso político, na hora de colocar a mão na massa, isso vai ser extremamente desafiador. Se você me permitir, eu queria fazer um comentário com relação a essas causalidades que vêm sendo levantadas, Christian, com relação à vitória do Trump e à derrota dos democratas. Eu acho que nós não temos apenas uma causa, né? É claro que a inflação ou a percepção da inflação contribuiu, é o que dizem as pesquisas, mas eu acho que a vitória do Trump não é uma vitória monocausal. Eu acho que é uma série de elementos, e eu me lembro de conversar com você e com Pedro Doria, da nossa última conversa sobre isso. Na nossa última conversa já havia pesquisas que mostravam que a percepção do eleitorado, naquele contexto, quando ele era perguntado como você se sentia economicamente no início do governo Trump, comparado com o início do governo Biden, mais de 60% dizia que economicamente estava melhor no começo da administração Biden. E muitas pesquisas também mostravam que parece que essa figura do homem forte, que fala grosso, essa figura que anda na moda, talvez ela não encontrasse guarida exatamente numa figura como a Kamala, que nunca emplacou, que nunca empolgou. Se você olhar o contingente, o número de votos, o Trump teve cerca de 900 mil votos a mais do que a eleição passada. Já os democratas perderam 9 milhões de votos. Ou seja, eles não conseguiram tirar as pessoas de casa para ir votar. Isso é muito sintomático